Nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Esse foi um tema, eu fiz uma pequena enquete e coloquei esse outros temas. As pessoas votaram em fazer esse tema aqui primeiro, não é? Eu achei interessante, né? Eu botei ele dentro de uma lista de outros temas. Mas o que me ajudou a acabar, vocês vão achar até interessante. Eu estava reassistindo, depois de 4, 5 anos, uma série na Netflix chamada O Bom Lugar. Quem já assistiu, talvez vai saber melhor o que é. Eu não vou dar spoiler da série, mas eu achei uma boa, bem interessante, que é uma comédia que para alguns vão ter umas coisinhas bobinhas de comédia, mas junto da comédia tem uma filosofia espiritual muito legal. Eles falam dos principais pontos de vista filosóficos, não é? E como as pessoas podem interpretar. E eu revi, quer dizer, eu assisti depois de uma enfiada logo, as 4 temporadas, são episódios pequenos, mas são 4 temporadas da série, assisti de novo. E eu achei muito interessante, porque falava de como você pode se tornar uma pessoa boa e também como equilibrar a vida material e a espiritual. Pena que eu não posso comentar nada dessa série, porque eu quero que as pessoas assistam, então eu vou comentar para depois vocês terem os seus insights se a série ajudou ou não. Para mim, está me ajudando, até me ajudou a pensar mais sobre esse tema, que não é um tema assim tão fácil, eu achei melhor até não aprofundar ele demais, mas mostrar aqui o que eu penso a respeito. O que é o equilíbrio entre a vida material e espiritual? Não é? É buscar um bem-estar completo. E para conversar nisso aqui, eu começo com essa metáfora do barco e dos remos, que as pessoas têm uma visão de que são coisas opostas. Elas vivem num barco que tem 2 remos. Elas querem navegar na vida e achando que tem um remo que navega a matéria e outro remo que navega o espírito. Só que cada uma está numa direção diferente. Só que quando você rema com um, parece que você não está progredindo no outro. Quando você rema com o outro, você para de progredir num. Quando você só é matéria, você não é espírito. Você faz uma coisa no seu dia a dia e você tem que fazer a ética material. Você faz uma coisa no seu dia a dia e segue a ética espiritual, como se uma não fosse a outra. Como se os seus remos fossem direções contrárias. E é quando a gente pensa assim, infelizmente, boa parte da nossa cultura fala que a vida material não é espiritual, nós usamos para navegar na nossa vida, no mundo concreto, nosso trabalho, contas a pagar, o carro, casa, busca por conforto e segurança, remando como se fosse uma direção única. No outro remo, do espírito ou da essência, da ética, o que dá sentido à nossa viagem, nosso propósito, nossa paz interior, nossos valores, nossa conexão com algo maior, seja Deus, natureza, o universo, ou com nossa essência mais profunda, a gente pensa que quando você rema com esse remo, você não está fazendo nada no outro. O problema é que quando você rema com apenas um dos remos ou com o outro, você começa a remar em círculo. É o que acontece se você está numa lagoa, por exemplo, remando de um lado só. Você começa, seu barco, sua barquinha, né, sua canoa começa a navegar em ciclos. Aí você começa a dizer, Ih, não está funcionando. Aí você começa a remar com mais força ainda naquele para alcançar o teu sucesso. Aí você está remando somente com o remo do mundo material. Você talvez consiga posse, mas à custa da prejudicar os outros. Talvez sinta uma pergunta vazia, pergunta silenciosa. Será que é só isso? É? Por outro lado, se você tentar apenas usar o remo espiritual, tentando ser completamente espiritual, você pode sentir uma certa desconexão da realidade, talvez tenha dificuldade com as suas necessidades básicas, com pagar algumas contas. O barco também fica um pouco à deriva. Não é? Eu conheci algumas pessoas milionárias, eu me lembro um senhor, né, americano que eu conheci, que ele passou a vida inteira, digamos assim, remando com o remo material. E depois, a certa idade, né, ele tentou correr para o mundo espiritual, mas sentindo como se fosse uma falta. E aí a busca dele espiritual era uma busca carente e não de uma verdadeira essência. A gente sentia como ele estava perdido, porque ele, de repente, decidiu que o mundo material não o satisfazia, e aí buscou somente o mundo espiritual como uma carência, um preenchimento, sem manter um certo equilíbrio. Tá? E foi muito triste, porque aquilo afetou muito as emoções dele. E eu vi já vários casos, tem relatos por aí de vários casos de pessoas que ou vão muito no extremo, vão muito no outro. Por várias razões. Às vezes a gente comete erros materiais ou espirituais. E começa a se esforçar para caminhar ou remar só na outra direção como uma forma de compensação. Tem casos que a gente conhece, mas a gente não pode entrar muito em detalhes, porque são casos muito pessoais, mas de pessoas sofridas, que abdicam muito do lado material, fazendo só espiritual, e também ficam por esse tipo de conflito. Então, o que o tempo me fez ver, né, e essas visões também da filosofia me fez ver, que
Você pode remar com os dois remos em sincronia. Você pode ter uma vida material e física, não é? E, ao mesmo tempo, uma vida espiritual, né? No sentido de verdade com a sua ética, o seu valor, e manter os dois equilibrados, remando em sincronia para dar sentido, sustentação em sua vida. Mas vamos mais à frente para continuar essa reflexão. Tem um estudo da Universidade de Princeton, que as pessoas falam que é o estudo dos 75 mil dólares. Fizeram alguns anos, né? Um estudo lá, um economista chamado Angus Deaton. Na verdade, eu não peguei o detalhe todo da pesquisa, porque o importante é o principal. Mas eles fizeram entrevista com várias e várias pessoas para testar o seu índice de felicidade, o índice de bem-estar. E uma pessoa tinha uma tendência a ser feliz, era um pouco dependente de quando ganhava dinheiro, mas não completamente. E tinha gente com uma tendência a ser infeliz, e quanto mais dinheiro ganhava, mesmo assim, a essência dela, de infelicidade, de sentir-se feliz, continuava. Havia uma espécie de número mágico que pode ser, esse número mágico tem a ver com a cultura americana, já que é um estudo americano, mas não é muito diferente. Que ele calculou que com 75 mil dólares anuais, né? Não vou multiplicar agora, porque isso foi feito há alguns anos, mas não é tanto dinheiro assim. Não é? O dinheiro não deixava de aumentar uma felicidade de uma forma significativa. Quer dizer, ele servia de uma base, dizendo se a pessoa sentia uma dificuldade financeira muito grande, que ele tinha dificuldade de atender o seu bem-estar básico, ele ficava bastante feliz. Mas não era ter uma fortuna. US$ 1 bilhão não deixava a pessoa mais feliz do que uma pessoa que tinha, sei lá, 100 milhões de dólares. Mas sabia uma pessoa que tinha US$ 1 já tinha uma tendência mais de ficar infeliz, porque a preocupação com a sobrevivência era grande. E eu sei que muita gente diz, não, a pessoa feliz é feliz apenas com uma camisa no corpo, até sem camisa. Tem uma história como essa, né? De que um rei era muito infeliz e pedia aos membros lá, os sábios da corte, né? Que dissesse a ele como ter felicidade. Aí um dos sábios falou, olha, pega a camisa da pessoa mais feliz do rei, que você vai ser uma pessoa feliz. Aí ele foi pesquisar e descobriu que tinha lá um sapateiro, né? Que era considerado o cara mais feliz e tranquilo do reino. Aí foi lá e mandou um emissário chamar o sapateiro. O sapateiro veio, aí ele falou: meu sapateiro, eu quero comprar, eu pago o preço que for, eu quero comprar a sua camisa para me tornar uma pessoa feliz. Aí o sapateiro falou para ele: infelizmente eu não posso te atender, meu rei, porque eu não tenho camisa. Né? É uma historinha simples, mas que mostra que não é a posse em si. Mesmo assim, as pesquisas dizem que você precisa de ter um certo equilíbrio para poder equilibrar a sua bem-estar físico com o mundo espiritual, com a tua essência, com ter uma vida, uma felicidade de forma significativa. É, o que isso diz? Que o dinheiro pode ser realmente importante para sair da miséria e da angústia da pobreza. Você ter suprido as necessidades básicas, você poder se alimentar. Quem está com fome não vai ficar lá satisfeito e alegre, a não ser que tenha um treinamento de jejum, né? Mesmo assim. Mas, depois de um certo nível de bem-estar, você vai ver pessoas muito ricas, mas que não conseguem melhorar em nada, são pessoas amargas pela vida. E não é por causa necessariamente do trauma, é porque vivem uma vida sem uma essência de uma busca da verdadeira felicidade. Não é? Tá, então, podemos dizer que a pesquisa prova que viver apenas pelo mundo material, a pessoa acaba com sabor amargo. Mas também não pode viver só no mundo espiritual. Por isso que hoje em dia o ascetismo, de ser totalmente asceta e não ter nada, como muita gente no passado que doava toda a fortuna para ser totalmente asceta e não ter nada, também não é a melhor solução no mundo complexo de hoje em dia. É evidente que isso é um ponto de vista. Mas vamos mais à frente. Podemos também falar um pouquinho do Viktor Frankl, um filósofo, que ele foi preso no campo de concentração e ele escreveu um livro, depois que teve essa experiência, chamado Em Busca de Sentido. Com essa experiência dele dramática, extrema, de viver no campo de concentração durante a Segunda Guerra, ele percebeu que aquelas pessoas que sobreviviam melhor é aquelas que tinham a razão pela qual viver. Mesmo em condições extremas, não tinha alimentação, não tinha nada, passavam um frio tremendo, tinham pessoas que decidiam se recolher e morrer e outras mantinham a energia e a vitalidade porque tinham um propósito maior. Ele estava lá naquele momento que ele estava tentando escolher se ele tinha ou não um cadastro para poder amarrar o sapato. Ele percebeu que isso não era motivo suficiente, um propósito para ele. E ele era um pesquisador, um professor de faculdade antes, né? Quando houve a invasão nazista, e ele percebeu que ele estava num laboratório fantástico de comportamental, já que ele era psicólogo comportamental. Ele estava investigando pessoas em situações extremas. E ele começou a buscar, entrevistar lá as pessoas que estavam presas para saber qual seria o propósito.
E isso deu a ele um propósito que sentiu até mais energia e vitalidade física, porque ele tinha um propósito, que era escrever a tese dele. Inclusive, ele chegou e teve até coragem de chegar lá para um dos guardas e pedir papel e caneta para anotar coisas. E ele passava com tal tranquilidade que até o guarda foi lá e deu papel e caneta, ou lápis, né, no caso, na época, para ele, e ele anotou a essência da tese dele já no campo de concentração, que depois ele conseguiu sobreviver a essas condições lá em Auschwitz, né? E ele conseguiu superar isso, escreveu essa tese e virou esse livro, O Homem à Procura do Significado, que tem traduções mais modernas, que está em busca de sentido. O nome antigo era O Homem à Procura do Seu Significado. Mas não importa. O que importa é que ele criou uma corrente da filosofia sobre o propósito, né? E da psicologia, que falava justamente o que a gente está falando hoje. Você tem que equilibrar, você tem que ter um propósito essencial pela vida, para você realmente descobrir o porquê que você está aqui. Então, alguns daquelas pessoas que estavam lá presas, eles tinham que cuidar de uma pessoa amiga, se não, guardar a memória de uma pessoa querida ou falar com os parentes depois. E essa vida, que a gente pode dizer que é uma coisa espiritual, era um antídoto de apenas se sentir mal e triste porque o mundo do dia a dia não fazia sentido. Então eu percebo isso. As pessoas que se lamentam muito e ficam dizendo, ó vida, ó azar, né? A vida do dia a dia não tem prazer e satisfação, elas acabam produzindo em si mesmas as substâncias das suas próprias toxinas. E o propósito confere a elas força e esperança para sobreviver. Esse significado, que alguns chamam de chamar de psicológico, outros de propósito, outros de vida espiritual, é essencial para o equilíbrio interior. Espero que está sendo útil para vocês refletirem sobre essa questão. Eu coloquei aqui basicamente as coisas que eu pensei quando eu estava pesquisando a respeito. Que é importante você ter um cultivo do equilíbrio interior. O que é isso? Como praticamente cultivar esse equilíbrio? Primeiro, o segredo que a gente já falou é descobrir que a vida material e a vida espiritual não são oposições. Que as pessoas que criticam o bem viver e a vida material, elas produzem até um certo amargor, porque começa que um belo dia elas estão bem, elas se sentem culpadas por estar bem. Elas começam a se autopunir porque estão bem se tem alguém sofrendo. Elas estando bem, elas podem ajudar e cooperar e produzir mais coisas positivas do que estando mal, do que estando sofrendo ou estando sem possibilidade de ter posses e ter sucesso na vida. Então, nosso objetivo não é viver espiritualmente em oposição a viver materialmente. É viver espiritualmente e materialmente e integrar as duas. E aí tem uma coisa, muitas pessoas aprendem técnicas mentais, já em minha mente, na minha visualização, eu posso concretizar tudo. Então eu posso viajar pelo espaço, pelo tempo, visitar galáxias distantes, nosso corpo estará sempre em contato com a essência do universo. Faço meditações, então isso já é satisfatório. E eu entro em contato com muita gente jovem, no TikTok, tudo, e as práticas que eu já comentei aqui na outra palestra do Shifting, e eu sempre falo para esse grupo, olha, o fato de você buscar uma experiência espiritual que ao mesmo tempo é prazerosa, vai te ajudar, mas não é para você achar que isso é o suficiente, você vai desistir da vida física. Você deve equilibrar o seu mundo material com o seu mundo espiritual, ou metafísico, ou mental, e produzir resultados equilibrados e positivos nos dois. Você não pode dizer, minha vida física, material está tão ruim que eu vou ficar somente fazendo processos mentais para poder ter algum prazer e satisfação na vida. Não é assim. E isso é uma questão, porque algumas pessoas, às vezes, estão sentindo que não tem controle nenhum do dia a dia, então elas querem apenas se refugiar no mundo mental ou espiritual, ou desse mundo de viagens mentais, e não fazendo o trabalho físico de ter sucesso, ter equilíbrio, conquistar coisas no mundo material. Eu digo, olha, o mundo material é consequência também do seu mundo interior, mas ele tem que ter aqui também o teu equilíbrio, você tem que fazer coisas. O outro ponto que eu botei aqui para a gente refletir é você fazer sempre a autoobservação, equilibrando o teu ser com o teu ter. E para isso, primeiro você precisa treinar a sua consciência, começar a se auto-observar. Por exemplo, quantas horas do seu dia você dedica apenas ao ter e quantas você dedica ao ser? Quanto tempo você dedica ao ser versus ao ter? Se você dedicar muito tempo apenas ao ter, às suas posses e curtir, e pouco ao seu ser, aos seus propósitos interiores, à sua ética pessoal, daqui a pouco, você vai começar a sentir essa falta. E aí, ou das duas, uma, ou você vai buscar preencher mais com o ter, já que você sente a falta do ser,
esse buraco interior vai ser cada vez mais sensível para você, ou você vai começar a buscar um pouco mais ao ser, tá? Não significa que você vai ter menos, mas pode sentir o equilíbrio melhor. Você não precisa abandonar suas ambições materiais, ao contrário, você tem que trabalhar, prosperar, conquistar coisas. Mas faça disso uma expressão do seu ser, e não a definição, a única definição dele. Por exemplo, o estoicismo, já falamos aqui uma vez sobre isso, ele diferencia o que está sob nosso controle do que não está no nosso controle. Você muitas vezes diz, olha, eu estou querendo conseguir essas coisas, que é o meu ter. Não tenho, mas no meu ser eu tenho isso. Então eu vou continuar buscando, paciência, desde que eu saiba que isso representa o meu ser. Aí você vai trabalhar com o seu empenho, com a sua ética, com a sua dedicação, naquilo que você tem controle. O resultado final, o lucro ou a promoção para quem está no trabalho, muitas vezes não está no total do seu controle. Mas se você mantém o seu equilíbrio do ser, mesmo enquanto está desenvolvendo o seu ter, você mantém a tranquilidade. Você vai controlar os seus esforços, mas mantendo a sua ética. E o prêmio externo, a falta dele não vai te causar ansiedade e sofrimento. Não é? Por quê? Porque você sabe que não está dentro do seu controle. O estoicismo ajuda nisso. Você vincula a sua autoestima não apenas aos resultados materiais, mas ao fato de que você faz as coisas que têm a ver com o seu ser. Aí você não fica naquela montanha russa de ansiedade, dizendo, eu tentei e não consegui. Ai, que droga, eu não me valido, eu não me mereço, eu sou uma pessoa inferior por causa disso. Você priorizou demais o seu ter e não levou em consideração o seu ser. Isso é uma primeira reflexão, a sua autoobservação. E tem uma outra reflexão que pode ser muito bom como um ponto, que é saber que muitas vezes você vai ter que ter um ritual do silêncio. Porque a vida material é muito barulhenta. Sempre você vai ter demandas, notificações, metas, ruído. Enquanto que a vida espiritual, você para florescer, ela precisa, assim como a semente precisa de água e terra, a vida espiritual precisa de um pouco de silêncio. Se você não tem pausas meditativas, ritual de silêncio, se você vive permanentemente no mundo, você vai ter dificuldade de manter esse equilíbrio, porque você não se escuta, você não aduba o teu silêncio e a tua prática interior. Não precisa ser uma meditação de 2, 3 horas por dia. Pode ser 5 minutos. Antes de pegar o celular, faça uma meditação de 5 minutos. Depois do celular fica um pouco difícil, mas é a ideia. Um momento de contemplação da natureza. Eu estava lendo um artigo de um antigo diretor da Procter Gamble. Não, era é uma empresa dessas de alimentos. E ele falava dos grandes problemas dos líderes das empresas, que às vezes eles precisam de ter um momento de silêncio para pensar e não tem nenhum. Mas ele falava uma coisa diferente da maioria. Ele dizia que você tem que aprender a contemplar o silêncio mesmo conversando. Contemplar o seu mundo interior e vivenciar a sua parte mais profunda, mesmo quando você está no meio de uma reunião com 10 ou 12 pessoas. Mas é difícil, claro que é, mas vale a pena. Outra coisa que ajuda, ter um diário de gratidão. Também ajuda a ter uma pausa meditativa. Você anota, não o que você falta para você ter, olha que é diferente, mas o que você já tem para ser grato. Não o que apenas você conseguiu, obteve, e sim aquilo que você faz no dia a dia, se está correto e alinhado ao seu ser. Esse diário de gratidão, a partir do ser e fazer e não do ter, é diferente do que muita gente faz. Tem um diário de gratidão, olha, Deus, o universo, como fala, me deu isso, me deu aquilo, né? Como se fosse aquela listinha de Papai Noel. E ele fala, o diário de gratidão é você anotar o que você fez, e você se sente grato pelo que fez, e o que você é. E você se valida, se tem uma autoestima pelo que você é. Achei bem interessante. E esses pequenos rituais, o silêncio, as pausas meditativas, o diário de gratidão, são âncoras que impedem aquele nosso barco de ficar rodando, né? Ou no remo material ou no remo espiritual. E a gente acaba sendo seguido, né, ligado pela correnteza. Então é isso que eu quis colocar. Você se equilibrar, porque o mundo do dia a dia, às vezes, não vai te dar essa pausa. Você tem que criar essa pausa para você. E continuando, espero que essas reflexões te ajudem a pensar. Além da pausa meditativa, não é? Você precisa também retirar-se do centro do seu ser para esse momento de tranquilidade. Uma das coisas que ajuda é você realmente repetir isso para você mesmo, fazer o seu reprogramação mental, o seu comando mental, a sua auto-autorização mental, que é um termo que parece muito poderoso para mim. Você diz, eu estou tranquilo, eu estou tranquila. Eu não sou um simples mecanismo nervoso de reação ao mundo. Eu sou um espírito dentro do corpo. Embora more nesse corpo, eu não sou afetado apenas pelo corpo.
Eu oriento, eu dirijo o corpo. Frases como essa ajudam a você manter. É um mantra, é um comando mental. Eu sou tranquilo, eu sou tranquila, não sou um simples mecanismo nervoso, não sou apenas o corpo. Eu sou uma essência, eu sou o espírito, que, embora more nesse corpo, não sou apenas afetado pelo corpo, e eu posso comandar e escolher as reações do meu corpo. É preciso que a gente encare isso. Nós vivemos nesse nosso mundo de 3 dimensões, 4 dimensões, contando o tempo, presos nessa ilusão da matéria, mas a nossa consciência é alguma coisa a mais. Nesse grande templo que é o universo, a gente vive em perpétua comunhão. Tá, algumas pessoas dizem, mas a gente está tão envolvido no mundo material, eu tenho dificuldade de manter um foco nisso. Tudo bem, faça pequenas pausas e durante essas pausas mantenha o foco e vai praticando, porque o ideal é perceber que cada dia, tudo que você faz, seja você capinando o terreno, lavando a louça, comendo, vendendo e comprando, construindo uma máquina, falando, fazendo qualquer coisa, você tem que trabalhar a sua vida espiritual. A sua oração é a sua ação, o seu trabalho, as suas relações, conversar com as pessoas. Ah, mas tem pessoas que são muito chatas, muito críticas, muito se lamentam, muito questionadoras. Então, a tua oração é você se manter em paz e, na medida do possível, na abertura delas, orientar de maneira positiva, em vez de se deixar controlar pela ação externa. Treinar a paciência, a integridade, a generosidade, transformando essas ações diárias em pequenos rituais de cuidado e presença plena. Nós não precisamos pensar, eu sou tão ilimitado, sou tão imperfeito, não consigo fazer isso. Apenas faça na medida do possível, dia após dia, momento após momento, até conseguir fazer tudo. Comece a integrar-se as 2 dimensões, o mundo espiritual e o mundo material, até que a sua vida espiritual, o seu tempo, seja a sua vida. Que você no mercado, no trânsito, seja no home office para quem está trabalhando, ou no trabalho no escritório, você vai ter a paciência com um colega de trabalho difícil. Até hoje eu me lembro que eu tinha uma colega de trabalho que tinha uma certa dificuldade com software e ela sentava a mesinha colada na minha. Eu já achava aquilo, você tinha que se concentrar no negócio extremamente complicado, trabalhar lá, e a pessoa toda perguntando, perguntando, e aquilo estava me incomodando, que eu não conseguia pensar. Aí eu não estava aguentando. Eu falei, eu tenho que fazer um esforço grande para ajudá-la, a orientá-la, e sabendo que faz parte do processo, que o meu trabalho não é só fazer o meu trabalho, mas colaborar e ajudá-la a ter essa autonomia, em vez de achar que ela está atrapalhando o meu serviço. É mais difícil na prática, reconheço, do que falando. Mas é nossa meta, nosso objetivo de vida. Se o nosso tempo tem isso, nós devemos, nosso tempo na nossa vida, fazer isso. Nos doamos, o que a gente pode doar. Seja o tempo, seja dinheiro, talento, de acordo com a nossa escolha. Não que a pessoa nos vampirize, não queira nos usar para os objetivos dela, mas para que a gente possa, que cada ação cotidiana possa ser uma cerimônia de cuidado, de presença. A meditação, mindfulness, autoconhecimento, são práticas para produzir essa mentalidade equilibrada, a equilibrar e integrar as relações materiais e espirituais. E eu coloquei isso para a gente refletir, esses pontos, justamente para a gente perceber o, o que nós devemos fazer para ter esse equilíbrio. Primeiro, segurança e estabilidade. Sentir-se parte de alguma coisa maior. E quando você está no momento de conflito, saber que você faz parte de algo maior. Você não é apenas aquilo limitado. Segundo, ter clareza de propósito. Ter um objetivo claro, motiva e determina os seus dias. O que é isso? Você pensar e refletir os seus propósitos para que você não seja pego no contrapé. Quando você tiver essas suas pausas meditativas, sabe o seu propósito de vida. Porque aí, quando você estiver no momento da pressão da vida, você vai conseguir manter uma parte da sua mente centrada no seu propósito. E também tem que fazer autoaceitação, compreender as suas imperfeições, compreender que você está em processo de crescimento. Tá? Pena que eu não posso falar mais, nesse série aí, O Bom Lugar, que eu comentei, fala muito disso, que você tem que aceitar suas imperfeições para você ter autoestima, não importa se você cometer um erro e se você falhou em alguma coisa, você vai ter a tua validação pessoal, aceitar o seu ser como ele é. Isso é que é importante. E perceber uma coisa, que é um insight que eu estava tendo, que a vida é como se fosse você dedilhar uma música. Você tem que se tornar o seu violonista, o seu músico. E o que é interessante, eu gostei da metáfora do violão, que eu estava pensando sobre ela, porque a corda do violão ela tem que estar perfeitamente afinada. Se você apertar demais as cordas materiais,
elas arrebentam e o som some. Mas se você deixar frouxa demais, sem pressão, não vai sair nenhum som. A música não aparece. Você não tem o som das estrelas na sua vida. Você tem que deixar o ponto de tensão ideal, onde você trabalha, produz, faz com que a sonoridade da sua vida ecoe na sua vida material, através das cordas da vida material, e aí daqui a pouco a gente está falando de física quântica, da teoria das cordas, que dá até por isso que eu pensei muito nessa metáfora do violão, que a teoria das cordas fala que tudo, na verdade, são cordas, toda vida material são cordas. E aí eu pensei que somos cordas de violão materiais que você tem que tocar, dedilhar. Só que o teu propósito de sair a música, ela não está no violão. Ela está no ritmo que você aplica no seu mundo material. Essa afinação perfeita, o ponto de tensão ideal, cabe a nós ajustar, afinando e ouvindo atentamente o som que é nossa vida, para poder ajustar. Com pequenas ações, silêncio e propósito para ter uma vida plena e harmoniosa. E com essa metáfora, eu finalizo agora com uma pergunta. Uma pergunta para vocês levarem e refletir essa semana. O que você pode fazer essa semana, mesmo que seja uma ação mínima diária, para afinar um pouco mais o instrumento da sua vida? Pode ser uma coisa pequena, desde que você esteja indo na direção certa. Eu Talvez seja faço uma. desligar, talvez seja desligar as notícias por uma noite. Talvez seja ler algo que alimente sua alma. Talvez seja revisitar um antigo hobby que você ama, mas porque você não teve tempo produtivo, não tinha tempo disponível. Talvez seja apenas sentar em silêncio e respirar, consciente que você é mais do que seu cargo, sua conta bancária, ou seu momento de bem-estar ou mal-estar do momento. Saber que o equilíbrio da sua vida material com a sua vida espiritual não vai ser fácil, não vai ser uma coisa, tem um segredinho que eu aplicando isso de agora em diante, eu estou equilibrando minha vida material e espiritual. O segredo é você não ter mais essa diferenciação. Não existe vida material em oposição à vida espiritual. A sua palavra tem que ser a sua oração. A sua palavra tem que ser a sua expressão do seu mundo espiritual. Você vai prosperar no mundo material sem se perder nele. Você vai nutrir o espírito sem fugir do mundo. Então pense essa semana o que você pode fazer, mesmo que seja uma ação mínima diária, para você ficar dedilhando a sua vida, o seu violão da sua vida, as suas cordas, mantendo elas bem afinadas, para que você chegue aonde você quer chegar.